Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um convidado muito especial. Ele é pastor missionário, mais de 18 países, tem o seu ministério e vamos falar muito sobre Bíblia, sobre Jesus e sobre a história de vida dele. Pastor Raul Nogueira. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite, pastor. Eric, é um privilégio nós estarmos juntos. Sempre que é para falar de Deus, a respeito de Cristo, sempre estou disponível. E por coincidência, hoje é meu aniversário. Meus parabéns, pastor. Feliz aniversário, realmente. Deus preparou esse momento aqui, Eu até admirei isso. né? Porque não foi nada combinado Não, de não. fato, né? Aconteceu. Foi mera coincidência. 78 anos, não é? E acredito que realmente, olhando para trás, eu vejo da onde o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quantas coisas aconteceram. Nossa. Então, eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, né? A misericórdia que impede que a gente receba o que merece, que é a morte, não é? E o amor nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. Então, estamos aqui. E agradeço também a você por esse privilégio. E nessa data, né? Com certeza. 78 anos de idade, de evangelho 45. O senhor tem de tempo de evangelho, eu não tenho de idade. Então o senhor tem muita experiência, principalmente aí passando por mais de 18 países. Mas antes de tudo isso, pastor, eu gostaria de saber como que o senhor se converteu. Como é que o evangelho surgiu na sua vida? Como é que é a sua história, na verdade, antes do evangelho até? Nossa. E aí? O que o senhor lembra, por exemplo, de criança? Como é que foi a sua infância? Minha infância foi ótima. Eu vou até escrever um livrinho sobre isso. É mesmo? Eu fui criado no interior, né? Eu nasci em Bebedouro. Fui criado numa... Bebedouro, interior de São Paulo, é isso? Terra da Laranja. Mas eu me criei numa cidadinha chamada Botafogo, onde meu pai era o gerente de uma fábrica de beneficiar café e outras coisas, né? Basicamente, todos os moradores dessa cidadezinha trabalhavam para ele. E eu fui criado ali, mas eu aprontei muito, muito que você não possa imaginar. Um dia a gente pode, mas é muito. Coisa assim de... conta uma aí pra gente vai. Conta uma das maiores aí. O que o senhor andou aprontando na infância? Tá bom. Uma vez, chegava na cidadezinha, sempre tinha negócio de tourada, né? Só que a tourada não é que nem da Espanha, não era de matar o touro, nada, mas normalmente eram os palhaços, né? Tinha os tambores, eles entravam, vinha o animal, batia, rodava, ele pulava na cerca e tal, pegava um paninho vermelho e o touro vinha em cima e tal. E eu fiquei assim, né? Eu devia ter uns 4 aninhos, coisa assim. E fui para casa, né? Com aquilo na cabeça. Eu falei, poxa, aqui tem isso, né? Pensei, porque toda tarde vinha era chamada Estrada da Boiada, passava a boiada ali. Aí eu falei, pô, e se eu fizer isso, né? Aí tinha uma a esposa de quem tomava conta na parte de máquina e tal, né? Seu Elias, ela era costureira. E eu brincava lá, né, com ela e eu arranjei um paninho vermelho. Fui lá para fora, sentei na calçada e fiquei esperando. Aí, quando eu vi a boiada vindo, fui pro meio com o paninho. Bom, a coisa foi tão assim que quando eu vi que o bicho veio, eu corri para a porta dela, mas estava fechada. Eu lembro como se fosse agora. Entrou um vaqueiro que eu estava aqui batendo na porta, ele entrou entre eu e uma vaca que ele chutava o rosto. Bom, estourou a boiada, entrou em casa, virou, bateu em carro, foi o que você possa imaginar. E depois meu pai conversou comigo, né? Posso imaginar. Isso, vamos chutar, anos que? Eu tinha 4 anos. 4 anos? Ano 1940 e algum... eu nasci em 46. Então, 50, vamos arredondar aí. Muito bem. E aí, só uma, né? Essa é uma delas. E na sua adolescência, como é que foi? Eu fui criado assim, dentro de meu pai era da Câmara Municipal de São Paulo, terminou a vida como diretor dela, né?
Mas nós tínhamos uma vila chamada Vila Almeida, que era basicamente só de funcionários da Câmara, da Assembleia, né? Eu fui criado ali. E foi um período em que havia muitas gangues, né? Gangues? Gangues mesmo, né? E eu vivia no meio de uns 40. E a gente brigava, a gente treinava boxe, né? Não tinha negócio de... Na época, só depois que veio o Kung Fu que eu fiz, mas na época era boxe, né? E briga de rua. A gente andava com canivete, andava na cintura cabo de aço, né? E tinham dois grupos, chamada a Vila Mandu e a Vila Turma do Sapo. Vamos lá, peraí. Turma do Sapo É. e o a outro era? Vila Mandu. Vila Mandu? Vila Mandu ficava perto da nossa vilazinha lá, Vila Almeida. A Vila Almeida era mais elitezinha, né? Pessoal que tinha um pouco mais de recurso. A Vila Mandu era mais pobre. Mas por que nós éramos amigos? Porque tinha, na época, hoje não, hoje está cheio de fábricas lá. Mas tinha um campo enorme, muito. Então a gente fazia vôlei, fazia futebol. E eu jogava futebol de time, junto com eles. Então a gente tinha amizade. Eles eram bem assim, mais simples, mais pobres, né? E sempre havia brigas, porque naquela época os bailes eram feitos nas casas. Bailes. Baile. Sim. Era nas casas, né? E havia muita briga quando chegava grupo diferente. E vira e mexe, esses dois grupos se encontravam. E eu tinha que buscar meus irmãos na escola, e eu tinha que passar no pedaço do Vila do Sapo lá. Então o que eu fiz? Eu fiz um... Ai, meu Deus. O que Deus faz, né? Muda, né? Imagina uma espécie de um tacape, de uma machadinha, onde eu peguei a machada, abri no meio, pus uma pedra, amarrei aqui e amarrei com um laço. Tacape. E eu enfiava aqui, ele ficava exatamente aqui, né? Nesse lugar. Eu ficava segurando assim. Quando eu passava, se eventualmente vinha a turma querendo me cercar, eu soltava e saía, andando e corria, né? Então essa foi a minha vida. Então a gente tinha muitas coisas, muitas brigas, mas assim a época do início, né, do pessoal das músicas rock, né, que estavam estourando, né, e os Beatles, era aquela épocazinha, né. Anos 60 ali já. E fui crescendo dentro disso, depois fui me formando, né, até que eu cresci e conheci minha esposa, né? Isso tem toda uma história interessantíssima. A sua esposa vem antes de conhecer o evangelho de fato ali? Sim. Caramba. Ela tinha 17 anos e eu 19. E quantos tempos de casamento? Eu faço 53. Muito bem. E aí? Aí conheceu ela? Mas foi um dia, quem sabe, a gente pode entrar em detalhe, mas Tá. aí nós nos casamos, né? Eu fiz administração de empresa, me especializei em finanças pelo Getúlio Vargas. Com 33 anos, eu era o segundo homem de uma companhia de seguros, Santa Cruz, Companhia de Seguros Gerais. E acima de mim só estava o superintendente e o dono, que era o Lauro Stone. Abaixo de mim o restante. Nessa época, nós começamos a ter problema, eu e minha esposa, porque eu vivia no mundo de fora, né? A seguradora fazia muitas festas e não permitia que a família fosse. E aí ali, mulherada, aquelas coisas todas, né? E a minha esposa, ela era uma pessoa tranquila, né? Bem caseira. E eu voltado para fora, era para dentro. E as pessoas, muitas vezes, dentro dessa companhia de seguro, elas tentavam de alguma forma se aproximar, mas eu sempre mantive distância, alimentava alguma coisa, né, por causa do ego, mas nunca fiz nada errado. Não porque eu não tivesse desejo, é porque isso criaria um problema profissional e tudo mais. Então, mas eu em casa, eu e minha esposa, eu não era, como eu não conhecia Deus, seus princípios, eu era um péssimo marido, péssimo.
E um dia, quando eu chego em casa, minha esposa diz assim, olha, fica com a casa, fica com tudo. Nessa época eu já tinha casa, eu tinha carro, tudo. Eu vou embora, eu vou com meus filhos. E eu falei, se você for, eu me mato. Né? E aí eu falei, olha, se você perguntar para mim por que eu falei isso, hoje eu sei, mas o que eu preciso é de Deus. Olha só, né? O que eu preciso é de Deus. Aí ela falou, bom, então, ela pensou, falou, então, se ele me ama, vou dar uma chance. Começamos a frequentar a igreja católica, uma igrejinha perto lá, que meu pai frequentava, todo mundo. E comecei a encher o padre de pergunta, né? E o coitado chegou uma hora, imagina eu com 33 anos de idade, com um problema existencial muito grande, e o cara fugia pra mim, fugia, né? A gente ajudava ele, fazia hóstia, ajudava você nos bastidores. E meu pai ficou sabendo, o padre um dia chegou para ele e falou, teu filho tem alguma coisa estranha, né? Aí eu tinha um primo que era do Opus Dei. Opus Dei. Opus Dei. Nascido na Espanha, né? E meu pai conversou com ele, falou, o Raul tá passando aí alguns conflitos e tal. Aí me encaminhou e eu fui pro Opus Dei. E mergulhei de cabeça. Achei que realmente era ali, era só homens, né? As mulheres não entravam. Era um pessoal ultra radical que realmente adorava Maria. Tinha tudo. Imagina aquele catolicismo de raiz, né? E eu entrei de cabeça. E na medida que meu pai, eu tinha acho que eram primos, né? Isso faz tantos anos, que eles eram presbiterianos. E eles não se misturavam nas festas, porque as festas dos Nogueiras, né? Que era a minha família. Festa dos Nogueiras, tinha isso? Até hoje a gente se reúne. É mesmo? Então, essas festas, a conversa era política, mulherada, dinheiro, só bobeira, né? E esses irmãos em Cristo, que agora a gente sabe, não se misturavam. E meu pai achava aquilo horrível. Um absurdo. Não, isso é loucura, né? Então ele falava para nós, eles são assim porque eles são loucos. E eles são loucos porque eles leem a Bíblia. Tinha um medão de ler a Bíblia. Não queria ficar louco. Não. Só que quando você a gente chega no Opus Dei, a primeira coisa que eles dão para você é uma Bíblia. Não é? E eles pediam para que eu lesse pelo menos uns 5 minutos da Bíblia em qualquer lugar, abrisse em qualquer lugar, e lesse do fundador, do escrivá, Balagna, né? Pelo menos uns 40 minutos. E tinha um livrinho chamado O Caminho, que eram princípios filosóficos, humanamente falando, interessantes, mas que não muda a vida. E eu comecei a ler a Bíblia, 5 minutos, 10 minutos, e eu comecei a ver que o que estava nessa palavra não batia com aquilo que eu havia recebido dos meus pais e daquele grupo, né? E eu comecei a entrar em conflito. Mas mesmo assim eu achava que eles eram sinceros, e eram mesmo, que eles eram sérios. Galera do Opus Dei. Eu achava que eles eram sérios e era ali a verdade, eu que talvez não estava entendendo, né? Mas... Pastor, desculpa interrompê-lo. O Opus Dei é semelhante a isso que a gente vê nos filmes mesmo, essa coisa? Ou Hollywood traz todo um... Não, sempre tem alguma coisa distorcida, mas eles realmente de alguma forma se flagelam, né? Flagelam? O senhor passou por isso? Não. Isso aí são os que são dentro do grupo, que são solteiros. Ah, tá. Eu era casado. Eu era alguém que era, vamos assim, andava com o grupo, mas não fazia parte daqueles jovens que haviam se comprometido para continuarem solteiros e ajudando naquilo. Todas as vezes que no grupo precisa de um novo padre, eles tiram desse grupo. É mesmo? É assim que funciona. Tem reunião de mulheres também, mas
não se misture com os homens. Mas ainda hoje é assim, será? Eu não posso afirmar isso para você. Na época era. Mas a tendência é que fosse porque esse era um estilo de vida que vinha de muito tempo, né? Eu acredito que eles mantêm. Se houve alguma mudança, não sei, porque depois que eu saí, nunca mais me envolvi com eles. Mas a gente entrava em acampamentos onde nós ficávamos 3 dias sem falar. Que isso? Só ouvindo. Então, eles destacavam alguém para fazer leitura. E aí, nós ouvíamos tal, mas não. Só quando chegava um dos líderes e vinha conversar, o que você está achando, como é que você está, que a gente podia conversar com eles. Mas entre nós, não. E o lugar era enorme. Vários quartos, que eles chamavam de cela. Tinha brasões da Espanha. Um lugar, imagina um lugar lindo, fantástico. Os móveis até cheiravam, assim, até hoje eu lembro do cheiro, né? Limpeza, um negócio assim, muito. E eu mergulhei. Só que na medida que eu fui estudando a Bíblia, foi havendo um conflito interno. E eu comecei a ficar assim. E o meu irmão, o Walter, já era convertido há 8 anos. E um outro irmão, que já está na glória, estava convertido há 4, o Manuel Cunha. E eu, querendo trazer o Walter de novo para o catolicismo, eu entregava para ele alguns livros a respeito do Papa, a respeito de Maria e tal. E eles me devolviam outros, tipo assim, Pedro nunca foi Papa. Né? Teve um padre chamado Aníbal Pereira Reis, que depois se tornou pastor. Esse padre, ele tinha, eu acho que era um bispo em Olinda. Se eu errar, me perdoe. Mas era alguém importante lá para cima e que fazia muito trabalho social, né? E um dia esse velhinho estava às mortes e chama o Aníbal. O Aníbal era um sujeito que estava sendo preparado para ser bispo e depois crescer e chegar talvez a cardeal. Era um cara muito inteligente, muito... E chamou esse padre para ir lá dar extrema-unção, fazer... E ele ia todo dia, chegava lá dentro do hospital, fazia as rezas, né, próprias da... Esse bispo, ele confessava os pecados, né, que é normal fazer isso entre eles. No dia seguinte voltava. E ele fez isso diversas vezes, até que foi o último dia. Ele estava muito mal, e depois que ele havia feito todas as coisas que ele tinha que fazer, os rituais, esse bispo vira para ele assim: estou morrendo e estou indo para o inferno. Que isso? O Aníbal falou: peraí, se esse homem, do jeito que ele fez, do jeito que ele agiu, ele está dizendo que está indo para o inferno, então, e eu? Aí ele começou a estudar a Bíblia. Foi quando ele se converteu. Olha. Ele se converte e começa a pregar na igreja o que a palavra falava. E isso começou a incomodar os membros da igreja, que não estavam entendendo bem. Ele já não falava mais de Maria, Jesus Cristo salva. Então ele começou a pregar. Aí ele era o líder, pregava... Ele era o padre da paróquia. E começou a pregar de forma diferente. Mas não falou nada, não falou Sim. Me converti. Caramba, mano. Aí isso chegou ao conhecimento dos superiores, eles chamaram ele. E ele falou: olha, eu estou pregando a Bíblia e tal. Não, mas você para com isso, né? Só que não adiantou. Ele continuou pregando. Aí um dia pegaram ele e deram uma surra a ponto de machucar e dele não poder nem ter filho mais. Daí então foi que ele continuou, ele saiu e se tornou então um pastor. E ele escreveu diversos livros, né? A Missa, né? Pedro nunca foi Papa e outros. Então, quando eu chegava para o Walter e para o Manuel, dava os livros, eles me davam esses livros. E eu comecei a ler, comecei a entrar em conflito. Porque as coisas que ele falava batia
com aquilo que eu estava lendo na Bíblia. E não batia com aquilo que eu vinha recebendo. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem aí. Ah, tem bastante ainda. Aí chegou um dia que ia ter, nesse grupo, né? Um dia sobre Maria, especificamente sobre Maria. E eu convidei os dois para irem. Imagina 300 homens desses bem né, difíceis, duros, né, descendentes de espanhol, pessoal assim da linha de raiz católica é bem firme, né, bem duro naquilo que eles creem e tal. E os dois aceitaram. E eles vieram. E aí eu comecei a mostrar o lugar, mostrei o santuário onde estava a Maria, todo achando o seguinte, eles vão voltar eles vão ver que isso é verdade e tal, vão voltar. Bem, aí veio o primeiro dia e tinha um padre lá na frente e falou 1 hora. Só que ele falava, entre outras coisas, santo escarpulário, o negócio que põe no peito, né, atrás, para proteção, tudo. E o Manuel atrás de mim me cutucava, e não falava baixinho não, ele falava normal. Você acredita nisso? O pessoal olhava e eu ficava com vergonha, porque nem eu acreditava naquilo. Né? Eu falei, não, isso eu acho que não acredito muito não. Daí ele falava para mim, então você ainda tem chance. Quando terminou a palestra, e o padre veio, o Manuel levanta, vai em direção a ele e fala assim, padre, dá para o senhor me emprestar a sua Bíblia? Não, eu estou sem Bíblia aqui. Ele falou, você falou 1 hora de Maria sem a palavra de Deus? E tá, esse foi o primeiro dia. Segundo dia, um outro lá na frente. E, olha, todo mundo é filho de Deus, né? E pá, colocando os pontos de vista por que todo mundo era filho de Deus. Quando ele termina e vem, o Manuel levanta, chega nele de novo e fala, padre, Hitler era filho de Deus? É, irmão, ele era filho de Deus, sim e tal. Um bom questionamento, hein? E Judas Iscariotes, porque a palavra fala que o próprio diabo entrou em Judas, né? Fala. E Judas Iscariotes, vamos tomar café. E saiu. Aquilo me deu, né? E todas as vezes que terminava a reunião, nós estávamos lá embaixo, ele me questionava, ele me fazia perguntas que eu não tinha como responder. No terceiro dia e último dia, houve uma série de preleções lá na frente e depois tinha que responder perguntas. E quem estava lá na frente disse, tem 2 irmãos separados aqui que fizeram perguntas, mas a gente não vai poder responder porque tem muitas outras, tal, então fica para outra oportunidade. Bom, aquele foi o último dia. Quando nós descemos, o Manuel Cunha falou para mim assim, você ama a Jesus mais do que a seus filhos? Eu disse, claro, eu amo mais Jesus que os meus filhos. Então você ainda tem chance. Olha só. E foi embora. E aquilo ficou. Foi dando vários toques. Aí eu falei, poxa, eu falei que eu amo Jesus, mas eu nem sei quem é Jesus direito. Eu falei porque era lógico, não porque realmente era verdade. E aí, pesquisando 3 meses essa palavra. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os líderes do Walter e do Manuel e vou colocar em confronto com o meu líder, o Zé Maria. Tá bom. Aí eu falei, Zé Maria, tem um pessoal que quer falar com você, o que você acha? Não, tudo bem, pode trazer. E eles me trouxeram o diretor do nosso seminário, do Batista, que o cara era catedrático em hebraico, grego, Velho Testamento. O cara era uma sumidade, um americano de quase 2 metros de altura. Ele era americano? Americano. Mas fala português? Não, falava, mas bem, né? Bem Posso imaginar. Sotaque. Aí na hora que o pessoal ia entrar, ele me barrou. O Zé Maria falou, não, você não, fica do lado de fora, porque eu não quero que você seja influenciado. Fiquei do lado de fora. Fechou a porta, só que dava para ouvir tudo, né? E aí o Ronaldo Messer falou pro Zé Maria, que período da história da igreja você quer discutir?
cara era professor, daí o cara gaguejava, fumou e tal. E aí ele pregando, confrontando. Bom, terminou a conversa e aquilo bagunçou mais ainda a minha cabeça. Mas, sabe, vinha na minha mente que eu não podia largar aquilo que meu pai tinha me ensinado. Isso era uma traição, né? E muitos pensam assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu tenho que provar para o Walter e para o Manuel que o que nós queremos é a verdade. Mas como eu não guardo nada, porque eu não guardava nada, eu já estava estudando a Bíblia com eles há 2 anos sem guardar nada, porque abri em qualquer lugar, texto fora do contexto. Dizem que texto fora de contexto gera pretexto, né? Pretexto mesmo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, no final da Bíblia católica tinha os dogmas do catolicismo, porque se batizava criança, uma série de coisas, né? Extrema unção, tudo, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, como lá tem as passagens bíblicas, eu vou pegar um caderno, como eu não guardo de cabeça, eu vou escrever batismo de criança. Aí eu vou lá e vejo, e não sei o que e tal, e fui, só que não batia nada, não fechava, nem juntando, não tinha consistência. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, meu, o que é isso? Não bate, né? Não fecha, né? É uma ginástica bíblica. Bom, em meio a isso, abrindo um parênteses, naquela época tinha os cursírios, Casais com Cristo e tal, e eu fui num desses, que não tinha nada a ver com os Opus Dei, que era um grupo católico que fazia reuniões de casais e para reconciliação, aquela velha história. E foi tão interessante que eu estava numa mesa com um grupo, né, vários casais, e tinha um coordenador, e apresentaram o filho pródigo. Nós lemos, aí cada um dizia o que tinha entendido. E cada um falando uma coisa. Como eu já vinha estudando, conversando, eu falei, dá a impressão que isso aqui o pai é Deus, o filho... Eu falei qualquer coisa lá, não muito certo, mas falei. Toca a campainha. O coordenador vira, bom, vamos embora que vamos para o salão que vai ter reunião. Eu falei, não, espera aí. Cada um aqui falou algo, né? Mas qual é o certo? Ele falou, não, cada um tem a sua interpretação. Aí era impossível que todo mundo tivesse certo, né? Não pode, né? Bom, aí a paulada final, eu estava na reunião, e veio um baixinho, né, fazendo gracinha e tal, e querendo explicar os milagres de Jesus. Na saída, né, de Moisés, o Mar Vermelho abriu e tal. Aí ele veio contar, no sentido assim, soluções lógicas, científicas, né? E ele falou, foi descoberto lá no Mar Vermelho. Mar Vermelho? Lembra que abriu? Sim. Que tem uma passagem, num determinado período, que você pode passar a pé. Tem gente que fala isso até o dia de hoje. E eles passaram a pé. Por isso eles conseguiram. Quer dizer, não tem milagre, não vai nada... Aí eu levantei a mão. Aí eu não pude aguentar. Eu falei, querido, então o milagre foi maior. Ele falou, por quê? Por quê? Porque tanto os egípcios quanto os cavalos tiveram que deitar no chão para morrer afogado. A partir daí, meu filho, quando eu falei isso, ninguém deixava, os líderes lá não deixavam mais nenhum outro chegar perto de mim. O senhor estava contaminado. Não. Aí eu continuei examinando. E um dia aconteceu algo que se você falar, como é que foi isso? Eu não sei. Eles tinham, numa dessas reuniões de 3 dias, né? Quando eles iam rezar o terço, eles tinham costume, o pessoal da Espanha, sei lá, o Opus Dei era assim, de levantar e fazer isso, rodando. Fazer o quê? Eles tinham o terço, né? Ah. Então eles iam falando, porque tem uma contagem, né?
Ah, tá, Então, das bolinhas, aquela bolinhas, coisa toda, né? Acho que é 10 Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa agora você assim. imagina aqueles 300 homens ali, andando, rodando, de repente, Eric, eu me senti como se eu estivesse saindo dali. E eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Como se eu não fizesse parte mais daquilo. Eu fiquei desesperado. Não tinha lógica para mim, para as coisas que eu vinha, tudo acontecendo, não batia. Aí eu fui lá para fora, peguei um pedaço de pau, desenhei o rosto de Cristo com espinho e tudo, que era o que eu queria, né? E eu falei, se o senhor existe, eu quero te conhecer. O senhor desenhou Cristo no E chão. falei para ele, Ah, se o senhor existe, eu quero te conhecer. se o senhor existe, quero te conhecer. Tá. Aí passou um tempo. Quer dizer, no fundo o senhor nem acreditava, já não estava nem acreditando tanto. Não, Era só aquilo já religiosidade mesmo. Aquilo já estava me bagunçando. Porque Entendi. eu estava lendo a Bíblia e as coisas estavam acontecendo diferente do que eu lia, né? Aí quando eu estava no ápice disso, eu com 33 anos, segundo homem de uma empresa, com um problema existencial tão grande, eu fui procurar o padre que me atendia, que era do Opus Dei, José Maria. Olha, eu quero que você marque aí com o padre, eu quero conversar. Ele falou, mas o que você está lendo? Eu falei, a Bíblia que você me deu, né? Aí fomos, era um português, fumava, tudo. Ele falou, qual é o problema? Eu falei, eu estou vendo uma série de coisas na Bíblia que você me deu que não bate com aquilo que vocês me ensinam, com aquilo que pregam, né? Porque eles colocam, vamos dizer assim, toda a tradição católica acima da Bíblia. Aí ele falou assim, espera um pouquinho. Aí foi lá e pegou um catecismo. Essas de criança, para você fazer primeira comunhão, tudo, deu para mim, eu com 33 anos. Ele deu para mim, ele falou, olha, lê isso aqui, depois a gente conversa. Eu peguei aquilo e ele nunca mais me viu. Porque o próprio catecismo tinha erros. Se você pegar o catecismo, quando pega os 10 mandamentos, o que acontece quando você, de 10, você tira um? Adulterou ali. Não, fica faltando. Fica. Aí o que eles fizeram? Aquele que é o primeiro, que não é para fazer imagem de escultura e tal, né? Que é idolatria, eles pegaram o último e dividiram em duas coisas: não desejar as coisas ali e não desejar a mulher do próximo. Aí voltou a ter 10. Só que esse é um só. Entendi. Pegou um e dividiu em dois, agora tem 10. 10. Só que ninguém examina, ninguém vê isso. Não, né? Mas eu tava Ninguém questiona. Vendo. Eu estava vendo. Aí foi quando eu comecei a examinar. E em janeiro de 79, à noite, na casa dos meus pais, eu estava lendo e encontrei a passagem lá em Mateus 16, que o Senhor faz a pergunta para os discípulos, né? Quem diz ser o Filho do Homem? João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas, né? Porque essa expressão Filho do Homem significa, lá em Daniel, o Messias. Aí ele traz essa expressão para eles, porque ele era o Messias, disse, e vós quem dizeis que eu sou? Então, ele tinha falado sobre a terceira pessoa, como se fosse uma terceira pessoa. Nem Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, em verdade eu vos digo, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. E aí ele faz uma afirmação que foi a minha conversão aí. Ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. sobre essa declaração. Aí eu falei, Não é sobre Pedro, né? Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se Pedro é a pedra, que eu sempre aprendi, tu és Pedro e sobre ti pedra. Não sobre esta que é a terceira pessoa. Porque a terceira pessoa era o filho do homem. Aí eu fui
dar uma olhada, sou curioso. A palavra Pedro é Petros, que é pedrinha. Essa de estilingue. Tu és pedrinha. E sobre esta pedra, esta rocha, Que é Jesus. que é Jesus, edificarei minha igreja. Aí Olha eu falei, só. aí foi, vou tomar a decisão agora. E aí vinha na minha cabeça, não, espera mais, espera mais. Hoje eu sei quem falava, né? Aí eu falei, não, é agora. E aí? Aí o senhor saiu. Aí eu aceitei Jesus. A paz que me invadiu, Eric, foi algo que quase que eu perdi o fôlego. Quase perdi o fôlego. E o meu irmão, Walter, sabendo que eu estava lendo a Bíblia na sala, tinha colocado louvor e estava orando, tudo. Aí eu falei, Walter, vem cá. Ele, o que que é? Eu estou sentindo uma paz, uma coisa assim, que eu não estou aguentando. O que que é isso? Ele falou, essa é a paz do Senhor. Aí eu falei, e não passa? E não passa. Ele falou, não, isso não passa. Eu falei, e se acontecer alguma coisa muito ruim comigo? Não passa? Ele falou, não, não passa. Eu falei, então eu quero que aconteça. É a paz que excede todo o entendimento. Eu falei, então eu quero que aconteça uma coisa muito ruim. Porque se não passar, eu vou servir esse Deus pelo resto da vida. Foi a primeira oração respondida. Eu me converti no sábado, na igreja no domingo eu me apresentei, dei testemunho, e quando eu cheguei no meu trabalho, na segunda-feira, o superintendente me chama. Diz assim, Raul, esse ano era 79, tá terrível, o Brasil estava terrível, depois você pode até examinar. E o Lawrence Turner pediu que eu saísse a campo para pegar mais clientes, né? E eu preciso que alguém fique no meu lugar com 15 a 20 anos de ressarcimento. E você é um homem de finanças, de administração. Então, está despedido. Olha. Infelizmente, eu tenho que... Quer dizer, a sua oração foi ouvida mesmo, então, hein? E aí, ele colocou lá, inclusive, um presbiteriano que tinha uns 20 anos. E eu saí da sala dele, entrei na minha. E por misericórdia, eu abri a palavra de Deus. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? E a palavra de Deus diz assim, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, não é todas as coisas como a turma prega, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas o quê? O que ele tinha falado antes, comer, beber e vestir. E querido, durante o tempo que realmente aconteceu, foi algo tremendo. Porque eu comecei a receber recursos de toda forma. Eu era muito orgulhoso, muito vaidoso. Eu sempre brinco que se chovesse eu morria afogado. Né? Eu só comia em terracitário, porque o dinheiro estava comigo. Então os gerentes me convidavam para comer e tal, para colocar no banco dele dinheiro, fazer seguro, né? E então eles me levavam nos lugares mais chiques do mundo. Eu só tinha ternos importados. Eu chegava, passava na loja ali perto do MAP, né? Só acho que você nunca ouviu falar disso. MAP, em Murici. Opa, Mesbla. Mas pode continuar. Então, eu passava no MAP e o dono da loja saiu, a tua gravata chegou, o teu sapato, né? E eu tinha, no Banco Boa Vista, eu tinha uma conta especial, né? O senhor me tirou dessa posição para vender porca, arruela e arame farpado de porta em porta. Assim que eu saí, eu fui ajudar um amigo que cresceu comigo, o Teodoro. O senhor estava em que igreja nessa época? Eu estava na Igreja Batista Regular do Itaim. Já era essa? Foi essa igreja que o senhor deu testemunho lá? E nunca mais saí. Igreja Batista Regular do Itaim. Depois é que nós começamos mais à frente, quando tinha uns 9 meses, 10 meses, nós iniciamos uma congregação que hoje se tornou, naquela época, já praticamente a mesma idade que eu tenho de convertido, né? A Igreja Batista Regular Filadélfia. Tá? Eu tinha uns 9 meses, então eram 12 pessoas que começaram.
E o que aconteceu foi interessantíssimo, né? Porque o dinheiro chegava para mim da forma mais absurda. A minha esposa, a gente não sabia, mas ela era médium. Ela era católica, mas ela tinha tido uma experiência com o espiritismo, que ela não sabia, que ela tinha demônios. A sua esposa era médium? É, Olha mas que não curioso. era médium Ah, do espírito. Ela médium porque uma vez ela foi numa ah, mesa branca e aí? e a mulher lá, que tinha uns 90 anos, fez a coisa, ela ficou. Mas ela, a partir daí ela queria sempre se matar. Foi, bom, esse aí tem toda uma história. Certo. Bom, e eu fui lá trabalhar com esse amigo meu. Ele era empresário, estava começando. E ele falou, Raul, eu estou com um problema na área financeira, administrativa e tal. Aí eu montei todo o fluxo de papel, toda a parte financeira para ele. E o meu fundo de garantia estava acabando. Aí eu falei, Theo, eu tenho que ir embora, porque a minha situação está assim. E então, está tudo em ordem, agora você continua. Eu não cobrei nada dele, porque ele era como se fosse um irmão meu. Tá bom. E fui atrás, né, vendendo essas minhas porcas, minhas coelhas e tal. E o tempo foi passando. Um belo dia, a minha esposa recebe um telefonema do Banco Boa Vista. Olha, avisa o Raul, o gerente era meu amigo, avisa o Raul que ele tem que depositar amanhã 10 mil. Vamos supor que fosse 10 mil reais hoje, tá bom? Para você entender o que era isso, eu ganhava 22 mil. Eu sem nada depositar 10 mil, nunca. A minha esposa estava apavorada, chorando. E eu falava, não, Deus vai. E o Theo me telefona. Já tinham passado vários e vários meses, o Theo me telefona. Raul, vem jantar hoje à noite comigo. Tá bom. E a minha esposa não queria ir de jeito nenhum. Nós estamos passando esse problema, você quer ir jantar? Não, graça, isso aí vai dar uma... Aí fomos. Ah, você é um fanático. Ela, quando eu abri a palavra para ela, ela tinha duas opções. Ou ela dormia na hora, ou ela ficava irada a ponto de querer chutar a Bíblia. A gente não sabia o que é isso. Dormia na hora? Na hora. Abria, começava ali, ele tá dormindo. Ah, entendi. Dava um efeito, dá um... Não, a opressão terrível. Aí, nós jantamos. A Graça foi com a esposa do Theo fazer chá, café, sei lá. E aí fiquei com ele. Ele estava meio cheio de cheque, ele era muito bagunceiro. Ele fazia aqueles brindes, né? Brindes de banco. Era muito legal. Aí ele preenche um cheque e me dá. Eu falei, que é isso, Theo? Ele falou, isso é para você. Eu falei, mas como assim? Lembra que você foi lá, me arrumou e tal? Hoje eu estou muito bem. Então, eu quero te dar. A Graça veio chorando e falou, olha, se a gente não precisasse. Ele me deu 10.500. Deu para pagar os 10 e sobrou 500. E eu falava para minha esposa, o dia que você se converter, o senhor me arranja emprego de volta. Eu tinha uma convicção assim, havia umas convicções em mim muito fortes. E um dia, nós estávamos numa reunião na casa do Manuel Cunha, estava o Walter, bom, onde tem crente só fala do quê? Crente de verdade é Bíblia, né? E ela já estava dormindo na mesa, a uma distância daqui, onde está a irmãzinha dela. Dormindo já. E tinha uma senhora, a Ivan, que trabalhava com judeus. Aí eu falei, Ivan, toda vez que eu vou orar, abrir a Bíblia, a Graça dorme. Ou ela fica irada. Mas normalmente ela dorme, né? E ela falou, isso é sintomático. Isso aí, pouco tempo teve uma judia que ficou assim, e era um problema de demônio, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que ele não suporta. Eu falei, que passagem? Ela falou, Filipenses 2, 5 em diante. Eu falei, abre e lê para mim. Quando eu falei isso, ela gritou de onde ela estava, não leia! E começou, entrou. Caramba! 3 horas, ninguém ali tinha experiência. 3 horas nessa situação? E a gente orava, saía... Filipenses 2, do 5 em diante? Filipenses 2, 5 em diante.
Eu posso ler depois. Por favor. Aí, e eu, quando ela melhorava, eu falava, aceita Jesus, aceita. Não, ele é mais forte que eu, e entrava pelas costas, ela dizia, né? Ah, ela falava isso? Que ele é quando- mais forte e entrava pelas costas. E quando ela ainda estava daquele jeito, e eu falava, aceita Cristo, ele ria, né? Mas chegou um momento, depois de 3 horas, que ele realmente foi embora. Aí, ela levantou, pálida, foi até perto ali da janela, sentou. Eu cheguei perto dela e falei, Graça, a palavra de Deus diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Onde está isso? Eu falei, não sei. Eu tinha pouco tempo de convertida, aí alguém lá me E não abriu. tinha Google, né, pra buscar, Não porque hoje tinha é... Aí demos para ela ler. Ela começou a ler com muita dificuldade. Aí essa irmã falou assim, manda ela ler aquela passagem. Filipenses 2. Que eu vou ler agora. Vamos lá. Olha só, essa é fortíssima, né? Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque Jesus é Deus, né? É a segunda pessoa da Trindade, não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque ele se esvaziou totalmente. No Velho Testamento, um dia a gente pode falar isso, o Senhor apareceu várias e várias vezes, sempre se esvaziando, né? Para que a glória dele não matasse a pessoa. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Cristo, e que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim que ela leu isso, ela se ajoelhou e aceitou Jesus. Olha só. Que história magnífica, hein? Uma semana depois, eu tinha dado meu currículo para Graça, Graça deu para a mulher, deu para o Manuel, Manuel deu para a esposa dele deu para a irmã deu para o controller da Vilares. Ele abriu a gaveta e guardou. E passou muito tempo. Quando a Graça aceitou Jesus, deu um problema lá na Vilares. Em Santa Amaro tinham 2 empresas que todo mundo queria entrar, que era São Paulo, Santa Amaro. ou era Avon ou era Vilares. Aí quando deu um problema lá, vendas, foi muita gente embora, ele abriu a gaveta, pegou meu currículo e me chamou. Eu fiquei 12 anos. Aí o senhor voltou pra... Aí eu voltei para Vilares. Ah, tá. Não na segunda. Não, na Vilares, tá. E fiquei 12 anos lá, até o dia que eu montei a minha própria empresa. E depois, um dia, depois de algum tempo, nós éramos em 4 sócios, eu estava num tear, a gente fazia a parte de ventilação industrial e tudo mais, e Deus começou a me incomodar. O que você está fazendo aqui? Foi quando eu tirei 3 dias de oração, Deus me deu convicção que eu devia largar tudo. Então, eu larguei tudo em outubro de 90, tempo integral. E aí? E aí, nunca mais, a partir de hoje, desde aquela época, eu vivo totalmente na dependência de Deus, sem nunca ter pedido dinheiro para ninguém. Porque esse era o trato que eu tinha com ele. Senhor, se o senhor quer tempo integral, eu não vou me preocupar com dinheiro. É mesmo. Isso é muito interessante. Desde outubro de 90, eu prego em vários lugares, várias igrejas. Nunca entrei lá dizendo, olha, estou precisando disso, olha, nunca. Eu falo com ele, Deus toca pessoas. E com isso o Senhor me enviou a mais de 18 países, alguns várias vezes. E fui para Marrocos, fui para vários lugares. Até que nós fomos para a China. Como é pregar o evangelho na China?
É a coisa mais maravilhosa. É mesmo? Um dia a gente pode conversar específico. Sim. Por quê? Porque, Tema não vai faltar, isso é com certeza. porque tem, tem um missionário, não é, que escreveu Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. E ele afirma que cada povo tem uma porta de entrada para o Evangelho. É mesmo? E tem mesmo. E no caso dos chineses, é a própria língua. Você tem várias palavras, chega a centenas, que só tem sentido se for na Bíblia. É mesmo? Então, mesmo. Peraí, vamos enfatizar isso aí. Quer dizer que tem mais de 100 palavras, é isso? Do idioma do mandarim, original. Que só se explica no original. Através da Bíblia. Quando Noé saiu da arca, né, ele tinha 3 filhos. Tá. O Sem, o Cã e o Jafé. É isso? Isso. Se eu não estiver falando uma... Não, tá certo. É isso, né? E acontece que, na época, as coisas eram transmitidas de boca em boca para ensinar os filhos, como se faz na África até hoje. E esse evangelho, desde Gênesis, foi apresentado para gerações até chegar quando foi feita a primeira escrita chinesa. Olha! E a primeira escrita chinesa coloca tudo desde Gênesis. É interessantíssimo. E a primeira dinastia chinesa adorava Shangdi, Deus do céu. E é impressionante o que se fala, né? Por que surgiu o budismo, né? O budismo surge na Índia em 550 a.C. Chega na China em 230 a.C. e se firma em 50 a.C. Se eu chego para um chinês e falo assim, quem que os seus anciões adoravam? Buda. Não, peraí. Buda entra na China em 230 a.C. E antes disso? Não sei. Porque eles não sabem. Principalmente por causa do comunismo, isso ficou oculto, né? E que a primeira, segunda e terceira dinastia adoravam o mesmo Deus nosso. E a última dinastia mandou servos buscar, descendo ali a Rota da Seda, para baixar em Israel, para trazer o livro, né? Só que em vez de eles chegar em Israel, eles chegaram na Índia e trouxeram o livro de Buda. Por isso entrou. Interessante. Então você tem dentro de Beijing, você tem os templos, 2 templos redondos enormes que hoje o pessoal visita e tal, um parque de sacrifício de animais, todo o ritual que se fazia na época de Moisés. Mas e aí? E esses 2 templos são os únicos templos. Templos que se fazem sacrifícios como na época de Moisés. De espiar pecado, aquela coisa toda. Mas o que acontece é que esses 2 templos... Certo. Isso foi antes de Moisés. Moisés foi em 1500. Então... 1500 antes de Cristo, né? Isso começaram em 2230, coisa assim, antes de Cristo. Você entra nos templos, nesses 2 redondos, é o único templo dentro da China que não tem imagem de escultura nenhuma. Olha só. Você chega para um chinês e fala assim, me escreve a palavra Chuan. Chuan é navio. Navio. Que é a mesma escrita do japonês, que é foné. Aí o cara escreve. Aí você pergunta, por que você escreveu isso? Isso é que eu aprendi, navio e tal. Mas o que significa cada um? É um barco com 8 pessoas. E você sabe por que navio é um barco com 8 pessoas? Não. Então eu vou te contar a história de Noé. Caramba, e puxa lá para Noé. Barco com 8 pessoas. Que é a única... Sensacional, cara. Você fala a palavra Wo. Sensacional. Wo é eu. Wo. Que, se você for escrever, é mão na lança. Wo, mão na lança? Significa mão, são 2 palavras, mão
na E lança. na lança. O ser humano é um ser agressivo, injusto, né? Mas se ele quer transformar essa pessoa injusta, eles colocam a palavra Ian. Ian é cordeiro. Ah. Só quando o cordeiro está sobre mim, eu sou justo. Que isso, cara. Aí junto eu com o cordeiro, É, e aí cordeiro em que é uma cima. pessoa justa. É, pessoas aqui. Você fala a palavra lie. Lie é venha. Aí vem. Como é que escreve a palavra lie? Vai. É um homem na cruz com duas pessoas do lado. Que isso, cara. Então, Sensacional. venho para o homem da cruz para ser justo. Primeira vez que tem a palavra cobiça, desejo, lá no Éden tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? A árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. A palavra cobiça é exatamente a mulher entre duas árvores. Caramba, vamos enfatizar isso aí. Quer dizer que a palavra cobiça é mulher entre duas árvores lá no mandarim lá. Se eu falo Shandi Ju Funi, Deus te abençoe. Se eu falo isso para um chinês, ele faz assim, né? Mesmo que é incrédulo, mas Ele faz. religioso, ele sabe o que é. Shandi é Deus no céu. Shandi Ju. Ju é Deus caminhando com o homem. Fu. Deus caminhando com o homem no jardim. Antes da queda. Muito interessante. Shandi Muito Ju interessante. Funi, Deus te abençoe. E aí vai. Sensacional. Ah, pastor, a gente tá aí na reta final. Vamos fazer o seguinte. Tem muitas pessoas que estão agora em casa, desesperadas, que perderam a razão de viver. Qual é a mensagem que o senhor traria para essa pessoa agora? O que o senhor diria para essa pessoa que está desesperada precisando de uma palavra? Bom, primeiro que religião não resolve. E muito menos qualquer profissional humano. Essa pessoa necessita de algo que transforme a vida e liberte. E quando você abre Salmo 19, por exemplo, nós encontramos uma afirmação tremenda lá. Eu estou até fazendo, dentro do meu canal, Vale lembrar, pastor Raul tem um podcast também, né, pastor? Qual o nome do podcast lá? Raul Nogueira Canal. A gente faz aqui mesmo, Isso. né? Raul Nogueira Canal. Tá no YouTube. Canal Raul Nogueira. Raul Nogueira Canal. Tem que escrever. Tem que Raul Nogueira Canal, perfeito. E eu faço nas quartas, ao vivo, à noite. De manhã eu faço o podcast, à noite a live. E na sexta-feira. Mas eu estou fazendo, inclusive, uma série na quarta sobre aconselhamento. Maravilha. Porque a única coisa que funciona realmente é a palavra de Deus. E aí? Ele faz uma afirmação lá no Salmo 19. Dos versículos de 1 a 6, ele fala sobre a criação. Todas as coisas, não é? E sol, tudo. Então, o que ele criou é impessoal. O sol não pode, de repente, dizer, eu não vou brilhar hoje, né? Mas quando chega no versículo 7, parece que ele muda de assunto. Mas ele diz assim, olha que afirmação. A lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, é perfeita, e olha a afirmação dele, e restaura a alma. Ele não fala, pode ser que... Não, restaura a alma mesmo. Eu trabalho com aconselhamento, a minha esposa, há 45 anos, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está batido, está triste. Se Jesus entrar na tua vida, muda tudo, né? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por eles, pela palavra, se admoesta o teu servo, nos confronta, e o guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ninguém, se Deus não mostrar, não. Absolve-me das que me são ocultas. E agora o 13 é a chave. E aqui é que impede ou não da pessoa ser curada. Da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Diferente das coisas criadas, como o sol, lua, etc., que são impessoais, o homem, se ele é soberbo, se ele está no centro do comando,
ele não vai aceitar a repreensão da palavra. Pastor, o tempo está estourando aqui, excelente. Com certeza o senhor já está convidado a voltar aqui para a gente falar de muitos outros assuntos. Vamos fazer um especial até da volta de Jesus e Apocalipse. Puxa. Não é? Queria agradecer, muito obrigado pela sua presença. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!